meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Beatriz, do canal Beatriz Santos. Bom, meus amores, hoje eu vim gravar pra vocês. Deixa eu arrumar esse cabelo, pra vocês não ficarem bravos comigo de eu ficar mexendo. Vou gravar esse vídeo aqui rapidinho, que eu vou buscar a Aninha na escola já já. Gente, isso aqui não é sujeira, é espinha, tá? Pelo amor de Deus. Aqui era um glitter, que hoje é carnaval, ela foi toda fantasiada. Aí eu enchi ela de glitter, mas vamos ao assunto. Por favor, gente, antes de qualquer coisa, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar com seus amigos. Me perdoem esse barulho de fundo, é o carro do ovo, uma hora desse. Mas então, meus amores, o tema do vídeo hoje é falar sobre a doença da Ana. Muitas pessoas me perguntam o que a Ana realmente teve, qual foi a doença dela, o que aconteceu, porque naqueles vídeos que eu trazia pra vocês, eu explicava, mas muita gente não entendia, ou eu expliquei de uma forma que talvez não conseguiram entender, sabe? Então hoje eu vim falar pra vocês o que a Ana, né, teve e tal. Bom, gente, quando a Ana fez 1 ano, ela começou do nada, ela tava bem, tudo bonitinho, ela começou do nada a ter febre, normal, né? Até então a gente pensou, o que é febre? Toda criança tem febre, né? Levamos ela no médico, aí chegando lá, a médica examinava, aí ela tinha uma vermelhidãozinha na garganta, falava que era a garganta. Eu comprava remédio, dava pra ela, não adiantava em nada. Aí eu levava de novo, aí eles falavam que era uma gripe muito forte, que não sei o que, aquela coisa, né? Sempre é virose e nunca é a real doença. E aí foi passando. E nisso os médicos passaram amoxicilina pra ela tomar. Só que, sabe quando você nem se dá conta? A Ana, gente, eu acabei comprando 7 vidros de amoxicilina. Isso mesmo, 7 vidros. E eu não percebi, porque como é minha primeira filha, não tenho experiência, achei que fosse uma coisa normal. Porque, assim, ela acabava de tomar um, aí nem passava febre, eu levava no médico e mandava ela tomar. De novo, ia sem ia, sabe? Aí minha sogra falou pra mim, Bia, só com esse vidro já foram 7 vidros de antibiótico. É muito antibiótico para uma criança de 1 ano. Isso não tá certo. Não dá esse antibiótico de novo pra ela. Vamos levar ela em outro médico pra gente ter outra opinião. Aí tá. Aí a gente levou ela em outro médico. Aí teve um dia que ela deu uma febre, né, desses picos dela de febre. E a febre chegou a 40. Só que graças a Deus ela não convulsionou. Foi Deus que não deixou ela convulsionar. Desculpem, gente, o barulho. E nisso ela... Deixa eu desligar aqui, porque mandaram mensagem, senão vai ficar vibrando. Cadê? E nisso, gente, a gente levou ela num hospital que tem perto de casa, que ele chama Balneário, porque é um hospital que a gente tem, assim, de pronto-socorro, sabe? É o mais perto que tem para caso alguém passar muito mal. E nisso a gente levou ela lá. Chegando lá, ela fez os exames, tudo bonitinho. Aí passou, aí eu fiquei aguardando, tava aí minha mãe, minha sogra tava esperando lá de fora com meu sogro, porque só podia entrar 2 pessoas. E minha sogra não tava podendo entrar no hospital. Aí eu peguei, né, levei ela e tal. Aí saiu o resultado do exame, a médica me chamou, era uma médica novinha, a médica, né? Acho que tinha se formado recentemente, foi ela que descobriu o que a Ana tinha, entre aspas, assim. Aí eu fui, ela me chamou, ela falou, olha mãe, eu sei que você é muito novinha, porque na época eu tinha 16 anos, né? Aí ela falou assim, não se assusta, não é um diagnóstico fechado, a princípio que tá parecendo ser, mas a gente precisa comunicar. Mãe, a sua filha aparentemente está com leucemia. Sim, gente, ela falou que a Ana tava com leucemia. Imagina como eu fiquei na hora, gente, eu entrei em desespero. Eu perdi o chão, eu não sabia o que falar, eu não conseguia falar, eu só chorava. Eu não gosto nem de ficar lembrando desse dia. Aí minha mãe tava comigo na sala, né? Minha mãe entrou em desespero de me ver chorando, né? E ela pedia pra eu me acalmar, E minha filha nos meus braços, gente. Minha filha, ela não abriu o olho mais. Ela não queria comer mais. E
assim, ela só falava, mamãe, me ajuda, mamãe, me ajuda, me ajuda. Mamãe, me socorre. Ela só falava isso, gente, só isso. Imagina uma criança de 1 ano falando isso pra você. E você sem saber o que fazer, desesperada. E quando eu fiquei sabendo que era leucemia, gente, nossa, e assim, eu perdi uma pessoa muito especial com câncer. Não foi leucemia, mas foi câncer também. Que foi a minha madrinha que me criou, né? Ela me criou desde os meus 15 dias de vida. E eu morei esse tempo inteiro com ela, até meus 13 anos. Quando eu fiz 13 anos, ela faleceu. E imagina, eu era uma criança, não conseguia assimilar, tentei por várias vezes matar, sabe? Essas coisas assim. E aí, depois de anos que eu tive minha filha, saber que a minha filha poderia ter uma doença parecida. Fora que várias pessoas da minha família já morreram com essa doença. E aí eu fiquei sem chão, gente. Aí tá, passado foi, aí eu fui lá fora, conversei com a minha sogra, com o meu sogro. E aí aconteceu umas coisas que é história para um outro vídeo, eu vou contar pra vocês. Logo, né? Não vai demorar muito, que eu vou revelar uma coisa pra vocês, mas não vai ser por agora. E aí eu venho falar pra vocês porque eu vou... Não vai ser por agora, tá, gente? Vai demorar um tempo ainda. Mas vai chegar um período que eu vou ter que me afastar do canal, uns tempinho. E aí eu vou trazer um vídeo explicando pra vocês o que vai acontecer, o porquê que eu vou estar me afastando do canal por esse tempinho, tá? Mas é coisa muito rápida, mas eu explico pra vocês, aí eu conto essa história e eu falo pra vocês. Aí eu fui, conversei com a minha sogra, aí minha sogra a gente resolveu, aí a gente resolveu levar a Ana em outro médico. Resolveu não, né? A médica falou que lá ela não teria recurso suficiente para poder tratar da Ana. E aí ela transferiu a Ana pro hospital que a Ana nasceu, que é o Hospital Pedreira, que fica na Sabará. Pra quem mora aqui em São Paulo, na região da Zona Sul, conhece. E aí a Ana foi de ambulância pro Hospital Pedreira. Ignorem, tá, gente? Meu cabelo bagunçado, pelo amor de Deus. E aí ela foi pro Hospital Pedreira, que foi onde ela nasceu. Chegando lá, ela já chegou de emergência, porque a gente foi de ambulância. E aí ela passou na frente, a médica repetiu novos exames e tal, e aí não constou nada no exame. Disse que tava tudo bem o exame, que não sei o que e tal, e que a outra médica tava errada, parará. Aí passou. Aí ela mandou a gente pra casa, passou outro remédio lá pro Ana tomar, tudo bem. Chegando, ela falou que a Ana melhoraria em 2 dias. Realmente, a Ana melhorou em 2 dias. Depois passou o 3º dia bem. Só que foi passar o efeito da medicação, a febre voltou tudo de novo. Aí, gente, minha sogra falou, Bia, vamos fazer uma coisa? Vamos levar lá no Hospital São Paulo, que é um hospital que tem aqui em São Paulo, que ele é público, porém ele é referência em questão de crianças, para cuidar de crianças. Ele é o melhor hospital público que tem para tratamento de crianças. Para crianças, gente, eles têm todo o suporte, eles dão todo o suporte. Os médicos são excelentes, gente. Eles só param de investigar depois que descobrem o que a criança tem. Isso não é só com a minha filha. Várias mães aí, se vocês forem conhecerem, perguntarem, são assim com todas as crianças. Para adulto lá já é mais jogado, mas assim, porque é muita mais gente do que criança. Então, assim, eles vão, investigam, mas o processo é mais demorado por ter muita gente. Crianças também tem muita criança. Só que como, assim, criança é mais, digamos, frágil, assim, então tem muito mais profissional e eles são muito mais rápidos, né? Aí a gente foi, levou ela lá. Graças a Deus, foi Deus que no dia colocou a médica e um médico especialista no que a Ana, na doença que a Ana tava. Só que até então a gente não sabia, né, e tal. Só que eles eram especialistas e naquele dia eles ficaram de plantão. Sendo que eles não cumpriam plantão, né? Mas não tinham médicos para colocaram eles. E aí eles pediram exame de sangue e tal. Por eles terem experiência, eles já desconfiaram do que poderia ser. E aí, só que não nos falaram nada. O exame chegou, a médica me chamou. Muito simpática a médica, eu adorei ela. E aí ela falou pra mim, olha mãe, a sua filha, ela tem uma doença chamada ai meu Deus, como é que é o nome? Aí ela falou, mãe, sua filha tem uma doença chamada neutropenia. Aí na hora eu falei, hã? Na hora eu entrei em mais desespero ainda, porque eu sabia o que era leucemia. Aí juntou neutropenia, que tinha mia no final. Eu falei, meu Deus, que é isso?
Aí ela foi, me explicou, falou que a neutropenia é uma doença irmã da leucemia, como se fosse. Só que a leucemia, ela ataca nos glóbulos vermelhos e a neutropenia, ela ataca nos glóbulos brancos do sangue. E ela mesmo come as células que estão no corpo da pessoa. Só que ela falou assim que a gente tinha que cuidar, porque pelo nível que já tava, se a gente tivesse demorado mais um pouco para descobrir, já teria virado leucemia. Mas graças a Deus, Deus não deixou. E aí a gente começou o tratamento na mesma hora. A Ana já foi internada. Os neutrófilos, gente, eles têm que estar acima de 1.000, 2.000. Sabe quanto estava dando? 36 neutrófilos. Se chegasse a 0, a Ana poderia pegar uma sepsia, uma doença generalizada e morrer. Porque o corpo fica sem imunidade, fica sem as células de defesa. E aí, gente, na hora internaram mais que depressa, ela ainda assim estava sem abrir o olho, sem querer comer, do mesmo jeito. Aí, gente, foi um desespero ver eles, né, colocando tudo nela ali. E ela chorava porque, conforme a doença estava atacada, as veias dela sumiam. E pra achar veia, gente, pra dar essa medicação, era uma tortura. E eu desesperada, os bracinhos dela ficavam todo roxo. Gente, eu já, assim, imagina pra uma pessoa de 16 anos, por mais que depois que você vira mãe, você, sabe, você tem que, eu sei disso, sabe, você tem que, sabe, ter aquela força, não sei o quê, que o pessoal tem costume de dizer que, já que você virou mãe, né, você que segura e tal, mas, gente, no psicológico não é assim, principalmente pra uma pessoa que tem filho tão nova. O psicológico da pessoa ali é muito ainda... É muito difícil de você assimilar as coisas, de você entender o propósito, sabe, pra sua vida. E eu tava assim, gente, gente, eu tenho 19 anos, então assim, hoje eu sei, sabe, você tem outra cabeça, hoje eu já sou madura, hoje eu sou uma mulher, sabe, então assim, eu sei como cuidar das minhas coisas, eu tenho a responsabilidade de mulher, eu tenho a responsabilidade de mãe, não é porque eu tenho 19 anos que eu sou menos mãe do que aquela mulher que tem 25, 30, entendeu? É as mesmas responsabilidades, é o mesmo amor, é a mesma coisa, sabe? E hoje eu consigo, sabe, entender o porquê de tudo aquilo, eu consigo assimilar. Se fosse hoje, talvez, lógico que, né, eu ia ficar perdida e louca, mas hoje eu ia ter, assim, mais cabeça, sabe, pra lidar com a situação, porque quando eu descobri, gente, eu sofri muito. E imagina, você já tem aquela coisa, assim, de você ter engravidado cedo. Não que eu estou dizendo que foi, nossa, o destino me engravidou, não. Eu engravidei, eu sabia dos riscos, não me cuidei. Mas, assim, você nunca imagina que o seu filho vai ter, sabe, uma doença. Você imagina que vai ser aquela coisa, vai nascer saudável, vai crescer saudável, sabe? Não é assim, gente. Deus tem um plano pra vida de cada um. E aí, acabou que ela internou. A Ana, na primeira vez que ela internou, ela ficou um mês internada na UTI. Ela tava no isolamento, ela não podia ter contato com ninguém, porque a imunidade dela estava muito baixa. E qualquer coisa, qualquer doença que trouxessem, qualquer coisa que trouxessem da rua, podia pegar nela. Então ninguém podia visitar ela e eu não podia sair do quarto, que eu estava com ela. Era refeição, tudo eles entregavam lá. Imagina, gente, uma menina de 16 anos, assim, sabe, pensando que tudo é do jeito que a gente quer. E eu ali perdida, louca, doente, com a minha filha internada, no estado que ela estava, e eu não podia nem sair para respirar, para pensar, sabe, para tomar um ar, não, eu tinha que ficar ali 24 horas vendo a minha filha entubada com o aparelho daquele jeito e assim, e não tinha assim ninguém para revezar comigo porque a minha sogra trabalhava, meu marido trabalhava, eles iam me ver todo dia, eles não podiam visitar muito tempo ela, eles só podiam entrar para deixar as coisas e saírem. Então, assim, eu sofria do hospital e eles sofriam de casa, né? E minha sogra, ela é muito apegada na Ana, muito apegada. E, então, assim, todos nós sofremos, né? Porque é a primeira neta dela, então pensa como é. É porque eu não mostro pra vocês, porque ela não gosta muito de ser filmada. Porque se vocês vissem, gente, ela faz, nossa senhora, a Ana é a princesa, o xodó
ela cuida da Ana como se fosse, sabe, filha dela. A Ana, gente, nem conto pra vocês. É um mimo só. E aí pra ela foi também difícil, né? Só que a Ana, assim, não chorou tanto porque a Ana era pequenininha, então ela não entendia muito. Se fosse hoje, nossa, eu queria ver como é que ela ia ficar no hospital sem essa avó dela. E aí teve um dia, depois desses 20 dias, o médico já liberou visita, assim, né? Eles podiam ir, ficar uma horinha e ir embora. E aí minha sogra, à noite, trocava de manhã a visita e à noite. Aí minha sogra falou, Bia, vai pra casa, toma um banho, escova seu cabelo, porque eu tava com o cabelo desse tamanho, descansa e aí você volta. Na verdade, ela nem falou pra mim escovar o cabelo, ela falou pra mim descansar. Só que meu cabelo, gente, tava desse tamanho, de sujo, e, nossa senhora, tava horrorosa. Aí eu fui, cheguei em casa, tomei um banho, bem demorado. Eu nem pensei assim tanto em descansar, porque parece que você fica elétrica, você fica extasiada, não sei como dizer pra vocês. Eu tava morta de cansada, morta, mas eu não consegui dormir. Aí eu pedi pra minha cunhada arrumar meu cabelo, porque eu tava muito cansada. Ela foi, arrumou meu cabelo, fez escova, tudo, né, pra mim voltar numa situação mais apresentável pro hospital. E aí quando foi 7 horas da noite eu voltei. Eu comi, né, também bem. Voltei, aí minha sogra teve que ir embora. E aí continuamos. Aí a Ana teve alta, depois de um mês aí ela voltou pra casa. Só que aí a vida foi indo assim, gente. Ela, tipo, voltava pra casa, dava 3 dias, atacava a febre, ela voltava pro hospital. Aí ficava internada mais 16 dias. Aí voltava pra casa, dava 3 dias e assim ia. E aí a médica falou dela que isso ia ficar por um bom tempo até a imunidade dela poder se estabilizar. Até o organismo dela se acostumar que ele mesmo faria aquilo. E assim foi, gente, 1 ano, 2 anos desse jeito. E aí vocês me perguntam, Bia, mas o que causou isso na Ana? Gente, o que causou isso na Ana, segundo a médica, foi algum resfriado muito forte que a Ana teve. Pode ter sido uma pneumonia. Não foi curada porque ela não deu sintomas, ela ficou normal, ela não ficou doente. A gente nem sabia que ela teve. E o próprio organismo dela curou sozinho. Por ele ter curado sozinho, ter feito tanto esforço, o organismo dela acabou se machucando e ele não conseguiu se recuperar. Aí causou tipo esse pane no organismo dela de uma célula comer a outra. É isso que aconteceu. Aí tá, e ficamos 2 anos assim nesse processo. Eu não podia estudar, eu não podia trabalhar, porque eu acabei parando no segundo, porque era pra faltar apenas o terceiro pra mim. Só que na gravidez da Ana foi de risco, ela começou a querer nascer antes da hora, eles perderam meu trabalho na escola e me repetiram de ano. Então eu tenho que terminar o segundo e o terceiro. E aí eu não podia estudar, eu não podia trabalhar, eu até tentei voltar a estudar, consegui 3 dias, mas aí a Ana, além de sentir falta, a doença dela atacava de novo. Ela não podia chorar que a febre vinha, ela não podia se machucar que a febre vinha. Gente, era todo um cuidado. A Ana ficou esses 2 anos sem poder sair de casa. Ela não podia sair de casa e nem eu, porque ela ficava presa, eu ficava presa junto com ela, porque como é que eu vou deixar minha filha, gente? Não tem como. Então todo mundo saía, passeava e eu e ela ficava em casa. Por quê? Porque a gente não, ela não podia sair, né? E aí acabou que foi assim durante 2 anos. Eu, meu esposo e ela. E aí, graças a Deus, desde o ano passado, faz uns 2 anos já, do ano retrasado, aliás, a febre da Ana não atacou mais. Ela não faz mais o tratamento, porque o tratamento era feito durante a internação, então ela não faz mais tratamento. Hoje em dia ela só faz o acompanhamento com a médica para ver como é que tá as células e tal. Ela não teve mais febre, as células dela, a médica disse que ela pode conviver com isso pro resto da vida, que pode ser que ela mesma se destrói e ela se recupera, entendeu? Então, tanto que hoje, quando as células dela se destrói, quem cai muito, ela nem fica doente. A gente só percebe que as células estão em parafuso porque ela fica meio amarelinha, assim, sabe? Assim, a corzinha dela muda. Só por isso, mas ela não tem febre, ela brinca normal, ela vai pra escolinha normal, faz tudo normal. Só que a gente sabe que ali dentro os neutrófilos dela estão baixos.
E aí a médica, depois desse longo período, a médica liberou ela para poder ir pra escola. Ela tá indo pra escola já matriculei. Eu até gravei o primeiro dia de aula dela, que ficou meio cortado, porque tava chovendo muito, e na hora que eu entreguei ela pra tia na escola pra ela entrar, eu não consegui gravar pra vocês. Aí eu fiquei pensando se eu postava ou não postava. Deixem aí nos comentários se vocês querem ver mesmo assim, por favor. Aí, voltando ao assunto da doença, hoje ela faz acompanhamento com a mesma médica, e o mesmo médico, eles foram maravilhosos, gente, super atenciosos, super delicados, porque numa situação dessa, a Ana, ela faleceu e ressuscitou, digamos assim, porque ela não abria mais o olho, ela já tava praticamente indo embora, gente, mas, sabe, Deus pegou na mão dela e falou, vai, volta aqui, não é sua hora ainda. E assim foi, e graças a Deus esses médicos nos ajudaram muito, muito, muito mesmo. E aí foi assim, gente, foi esses 2 anos de exclusão, por isso que eu não conseguia postar vídeo no canal. E eu também não queria usar de uma certa forma isso para trazer visualização, porque quando você se fala de doença, realmente muita gente se comove, sabe? Eu não queria trazer a doença da minha filha como uma coisa para me dar visualização. Eu não estava feliz com aquela situação, eu estava triste, aquilo não era uma coisa boa na minha vida, sabe? E aqui no canal eu tento trazer mais isso, as coisas boas que acontecem na minha vida, no meu dia a dia, o meu jeito de ser, o que eu realmente sou. E eu não queria nem expor a minha filha a essa situação, do jeito que ela ficou, ela emagreceu, sabe? Eu não gosto nem de lembrar, gente, a pior fase da minha vida foi essa. Então, muita gente falava, pedia pra mim filmar, pra mim gravar e postar e tal, porque muita gente me xingava, falava que eu tava inventando ou que eu estava usando de uma doença para poder ganhar visualizações e não sei o que. E eu não quis, gente, não quis expor, não quis mostrar. Tenho, acho que um vídeo só que eu explico rapidamente da doença dela, que eu coloquei 2 fotinhas dela, que ela estava desacordada, ela estava sedada. E aí eu mostrei pra vocês como é que ela ficou, né? Quem quiser ver, o nome do vídeo é O que realmente a Ana tem. Vocês procuram aí no canal que vocês vão ver. Tá, gente? Então foi isso. Hoje eu posso filmar pra vocês ela com a maior alegria, porque hoje é só felicidade, graças a Deus. Uma criança saudável, uma criança gordinha, sabe? Uma criança feliz acima de tudo, né? Tudo que ela não fez nesses 3 anos da vida dela, digamos assim, hoje em dia ela tá fazendo. Ela, desde que ela nasceu, ela nunca tinha tirado uma foto com o Papai Noel. Nesse Natal que passou, eu consegui levar ela pra tirar foto, que eu gravei pra vocês até aqui do canal, mostrando a primeira foto dela com o Papai Noel. Ela nunca tinha ido num parque, porque ela não podia. Eu gravei pra vocês, eu gravei a primeira vez que ela foi na represa, que ela não podia. Eu gravei pra vocês a primeira vez, porque, gente, ela não podia nem ter contato com animais, nem com vegetação também. E eu gravei pra vocês a gente indo num parque. Eu gravei pra vocês levando ela na piscina. Todo novo dela, sabe? Novo, assim, que não era pra ser novo, mas eu tô gravando pra vocês. Eu gravei pra vocês o primeiro dia dela indo pra escolinha. Pretendo gravar outros vídeos, né? O primeiro tudo dela, porque digamos que a vida dela começou dos 3 anos pra frente. E é isso, gente. Porque realmente é uma coisa que dói de você lembrar. Porque além dela ter sofrido muito, a gente também sofreu bastante, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tenho que me preparar aqui, que daqui a pouco eu vou lá buscar ela na escola. E essa outra coisa que eu falei pra vocês, que eu conto depois pra vocês, vai ser no próximo vídeo que eu vou trazer pra vocês. Não no próximo vídeo eu falo, sabe? Daqui mais pra frente, quando tiver perto de acontecer, eu mostro pra vocês e falo o que vai acontecer. Acho que eu não esqueci de nada pra falar pra vocês. Se eu esqueci de alguma coisa, vocês deixem aqui embaixo, por favor, no comentário, tá bom? E é isso, meus amores. Então, só pra deixar claro pra vocês que hoje a Ana tá bem, hoje ela é saudável. Assim, digamos que ela tem o vírus dentro dela, né? Não o vírus, não vou dizer a doença, que Deus me livre, mas ela ainda tem, assim, as células dela, né, que se bagunçam muito, que elas, tipo, sobem e descem, mas ela convive normalmente, ela é uma criança normal, entendeu? Porque o organismo dela é assim.
Então hoje ele se recupera sozinho. E é isso, gente. Então um beijo. Por favor, não esqueçam de deixar like nesse vídeo. Se eu não esclareci alguma coisa que vocês têm dúvida, deixe aí nos comentários, por favor. Me perdoem por alguma coisa que eu falei de besteira. E é isso, meus amores. Não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!